A primeira pergunta é sobre o que essa ocupação profissional faz. O que não podemos é ficar imaginando, sonhando com algo que no futuro não será da mesma forma. Vou apresentar então uma definição da ocupação profissional. O primeiro impacto aqui é a questão dos nomes. É diferente, o médico e o biomédico. Se a pessoa não entende a diferença, pode fazer a escolha errada e de repente pode estar também descartando alguma coisa que é interessante. Por isso que o significado é tão importante. Vamos ler juntos. O biomédico analisam amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais. Para tanto, coletam e preparam amostras e materiais, selecionam os equipamentos e insumos para posterior liberação e emissão de laudos. Desenvolvem pesquisas técnico-científicas. Atuam em bancos de sangue e de células-tronco hematopoéticas. Operam equipamentos de diagnósticos por imagem e de radioterapia. Participam na produção de vacinas, biofármacos e reagentes. Executam reprodução assistida e circulação extracorpórea. Então, se você tem um médico que tem uma relação direta com o paciente, você também tem o biomédico que analisa materiais retirados do paciente para poder fazer análises e estabelecer diagnósticos que vão ajudar na definição do tipo de problema. E não só isso, você tem também a questão de reprodução assistida. Então, o biomédico ele trabalha com a vida, ele está na análise do material para poder dar suporte ao tratamento do cliente. É claro, essa aqui é uma definição que você vai juntar com outras para poder entender melhor essa ocupação profissional. A segunda pergunta é sobre qual a formação acadêmica necessária para exercer essa ocupação profissional. E nesse momento, eu estou só apresentando o básico do que é cobrado pelo mercado de trabalho. As ocupações da família exigem no mínimo um nível superior completo na área. O que isso significa? Significa que você tem o curso de graduação em biomedicina, que é diferente do curso de graduação em medicina. Então, biomedicina tem um curso de nível superior específico. E por que ele coloca aqui as exigências do mercado valorizam os títulos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu? Porque, por mais que você seja formado na área, novas pesquisas são feitas que precisam de atualização. Então, quando você faz com regularidade cursos de pós-graduação, e vai tendo o conhecimento mais atualizado possível. Nessa terceira pergunta começam a aparecer surpresas. Quando não conhecemos o mercado de trabalho, erramos ao achar que uma ocupação profissional atende apenas um tipo de empresa ou necessidade. Veja, então agora vamos ver o seguinte. Se eu tenho levantados 17.214 profissionais na CLT, e isso é muito importante, o levantamento que eu faço é em relação às pessoas que têm vínculo empregatício. Carteira assinada, férias, 13º, tudo bonitinho. Os autônomos não fazem parte do meu levantamento. Então, se eu tenho 17 mil biomédicos, onde eles estão trabalhando? Então, pelo levantamento que eu fiz usando 17.214 pessoas que têm vínculo empregatício e têm na sua ocupação profissional, sou biomédico, em que empresas eles estão trabalhando? As empresas em que eles estão trabalhando, qual é o tipo de atividade delas? Então, eu tenho 9.200 que estão em empresas de serviço de diagnose e terapia. Tá, mas o que isso significa? É o que está escrito aqui então. As empresas que empregam 9.200 biomédicos são empresas de laboratórios clínicos ou de anatomia patológica e citológica, serviços de bancos de células e tecidos humanos, de diagnósticos por imagem, de diagnósticos por métodos ópticos ou registro gráfico, serviços de diálise e nefrologia, de hemoterapia, de litotripsia, de quimioterapia, de radioterapia, de ressonância magnética ou de tomografia. Então é importante para você pensar, se eu quero ser biomédico, provavelmente eu vou estar trabalhando numa empresa que tem esse tipo de atividade. E os demais? Eu também tenho 2.700 que estão trabalhando na administração do Estado. O que isso significa? Administração pública em geral. Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros. É claro que nesse caso é a parte, o braço da administração do Estado que regula as atividades de saúde. Próximo grupo, eu tenho atendimento hospitalar, que significa atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências. Atividades de atendimento hospitalar. Então eu tenho
2.200 biomédicos no Brasil, de acordo com o meu levantamento, dentro desses 17 mil, que trabalham em empresas que fazem essas atividades. No próximo, eu tenho dos 17.688 CLT que estão em atenção ambulatorial, que é o quê? Atividades médicas ambulatoriais para realização de exames complementares para realização de procedimentos cirúrgicos. Também reprodução humana assistida, serviços de vacinação e imunização humana. Na quarta pergunta, vemos como cada região do Brasil pode ter características próprias e ter maior ou menor necessidade de uma ocupação profissional específica. Observe, em que parte do Brasil existe maior ou menor quantidade de biomédicos trabalhando? A primeira tela, então, a maior concentração é na região metropolitana de São Paulo, que tem cerca de 4.000 biomédicos levantados. Desses 4.000, 2.700 estão no município de São Paulo e 424 no município de Barueri. Quando eu falo, então, com relação à região metropolitana de Salvador, a concentração está em Salvador, município, que tem 1.600 biomédicos trabalhando. No caso do centro goiano, eu tenho a concentração dentro do município de Goiânia, com 467 biomédicos encontrados. Com relação à metropolitana do Rio, a maior concentração encontrada foi em Duque de Caxias, 237 biomédicos trabalhando, e depois no Rio de Janeiro capital, 212 biomédicos. Com relação à metropolitana de BH, eu tenho 242 biomédicos CLT encontrados e depois Vespasiano, 116 biomédicos. Agora vamos detalhar o mercado de trabalho ainda mais. Temos então, dos 17 mil, dentro da região metropolitana de São Paulo, mais especificamente do município de São Paulo, esses biomédicos estão trabalhando aonde? 1.500 em serviços de diagnose e terapia, que eu já expliquei anteriormente, 741 em atendimento hospitalar, 163 em saúde humana, atenção à saúde humana, e 126 em empresas de plano de saúde. Quando eu falo em Barueri, praticamente todos em serviços de diagnose e terapia, que eu já expliquei anteriormente. Quando eu falo no metropolitano de Salvador, no município de Salvador, eu tenho uma concentração maior de biomédicos na administração do Estado, seguido depois, bem distante, serviços de diagnose e terapia. Quando eu falo em centro goiano, mais especificamente Goiânia, eles estão em serviços de diagnose e terapia em primeiro lugar e depois em administração do Estado. Na metropolitana do Rio, Duque de Caxias, serviços de diagnose e terapia. Já no caso do município do Rio de Janeiro, serviço de diagnose e terapia também aparece como o tipo de atividade das empresas que mais contratam biomédicos. Com relação à metropolitana de BH, município de Belo Horizonte, serviço de diagnose e terapia em primeiro lugar e mais distante atendimento hospitalar. Metropolitana de BH, Vespasiano, serviço de diagnose e terapia. Quando eu falo de Distrito Federal, Brasília, o que eu tenho? Novamente, serviço de diagnose e terapia e, em segundo lugar, atividades de apoio à gestão de saúde. Por último, Campinas, no município Campinas, a concentração é de serviço de diagnose e terapia. O que eu quero mostrar com isso? Que, se você pensa na ocupação profissional de biomédico, pensa em estudar para isso, você já tem uma visão clara de que pedaço do mercado de trabalho vai contratar você como biomédico. Nessa ocupação profissional, não tem dúvida, serviço de diagnose e terapia é a grande concentração de demanda para essa ocupação profissional. Até! Você conheceu um pouco mais sobre uma ocupação profissional e eu vou tratar de várias outras aqui nesse canal do YouTube. Além disso, quando queremos decidir sobre possibilidades para o nosso futuro, precisamos entender o mercado de trabalho na região onde moramos, as ocupações com maior potencial, as expectativas de remuneração e, com isso, poderemos então tomar uma boa decisão. Se inscreva no meu canal e descubra quantas oportunidades boas existem na sua região.